atiradores, bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu videocast sobre tiro de pressão. E hoje vamos falar sobre assuntos variados, bem interessantes. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter, e eu gosto muito quando são assuntos variados, Charles, porque a gente tem a possibilidade de, às vezes, até se surpreender e expandir a mente, né? Então, vamos aos assuntos variados. Olá, e pessoal. Os dois aqui embaixo estão mudos. Cada um na sua vez. Ivanilda com vocês, assuntos variados. Vamos ver, né? Olá, amigos do Tiro de Pressão, é isso daí, que vem aos assuntos. E por que assuntos variados? Porque hoje não passarei os assuntos sozinho, como eu costumo fazer de vez em quando. Hoje eu terei a ajuda aqui da bancada. Ou seja, cada um vai sugerir um assunto interessante aí para a gente conversar um pouquinho, para a gente debater um pouquinho. Começando pela Ivanilda. Quando começou a gravação, o Charles não falou assim, vai ter tela cinza? Era eu perguntando qual que era o assunto e eu cortei antes. Então, agora você pode dizer qual será o assunto. Gente, o Charles, isso. Qual que é o... Então, gente, hoje é um sábado de carnaval. Ontem teve uma live muito boa, eu não pude participar, eu assisti hoje pela manhã. Muita informação interessante, muito boa para gente que gosta de atirar. Aí é o que eu falo, um assunto interessantíssimo. O carro liberado para poder ir para o clube. Eu não vou para o clube, porque eu moro numa cidade praiana que está simplesmente lotada. Eu sei que foi o assunto da live de ontem, mas eu acho que a gente podia puxar um temazinho só para hoje, assim, se vocês concordarem. E é a melhor decisão minha não pegar o carro, não ir para o clube, que era uma zona de sítio rural, em que também, com certeza, como tem vários sítios de aluguéis, com piscina próximo lá, vai estar lotado, rodovia lotada, cidade lotada, tudo assim, trânsito insuportável. O que vocês acham? É uma boa ideia realmente abortar essa ida no clube esse final de semana? Rondon, vamos começar por você que estava na live ontem. Ok, Ivanilda, vamos lá. Olha, Ivanilda, eu tenho um certo receio de multidão, principalmente nós aqui no Brasil, a nossa cultura não é muito de respeitar as outras pessoas, não é muito de respeitar o próximo. Eu já morei em outros países onde o respeito ao próximo é extremo, tá? É tão extremo que a distância de um braço, assim, se você for passar perto da pessoa, você tem que pedir licença. Aqui no Brasil, as pessoas passam em cima das outras e não estão nem aí. Então, por conta disso, e por conta de agora no Carnaval ser uma situação de comemoração, bebida alcoólica, exaltação, eu vou ser muito sincero para você. Eu também optei por não atirar, não me deslocar com as minhas armas de pressão, porque, como eu te disse, multidão aqui no Brasil é algo perigoso, é uma bomba relógio. Então você nunca sabe quando isso pode explodir, quando isso pode gerar um problema. Então, por que não nos contermos em um final de semana e nos próximos a gente for atirar? Então eu concordo com você, Ivanilda. Eu estou contigo. Eu acho que é melhor agora ficar em casa, relaxar, fazer outro tipo de atividade e a partir do próximo final de semana ir atirar e no clube que você estava dizendo. E você, Léo, concorda? Eu tô na do Rondon também já faz um belo tempo. Eu não sou muito de ambientes muvucados, né? Eu não gosto de barulho, eu prefiro ambientes mais silenciosos, eu não gosto de ambiente com cheiros fortes, entendeu? Que não seja de comida até gosto, mas eu não sou muito fã de cheiros fortes. Então, assim, para mim eu acho complicado, cara. Eu não gosto de muvuca também, não. Evito ao máximo. Eu normalmente no carnaval a gente procura atividades um pouco mais calmas, apesar de que esse ano eu vou ter que fazer pelo menos uma muvuquinha por causa da minha filha, que ela está numa fase que começa aquele tipo de coisa, e eu vou ter que deixar a chance dela experimentar se ela acha isso divertido. Apesar dela também não ser muito fã de ambientes muito barulhentos. Mas aí a gente vai fazer uma matinezinha que vai ter aqui no condomínio e tal, mas para atirar,
vou deixar minhas armas em casa também. Provavelmente eu vou, como o clube vai estar fechado agora também, vou ficar tranquilo aqui em casa, tirar no meu corredor só, entendeu? Eu tô até reservando um tempo para atirar no corredor. Eu quero ver se eu atiro de pistola e carabina arma mira aberta, né? Se eu fico brincando um pouquinho de carabina arma mira aberta e pistola. Mas vou ficar aqui também, com a ausência do clube, tendo que andar, não vou ficar. E eu também não gosto de andar de carro. O Rondon falou uma coisa que é muito importante, né? Nessas épocas as pessoas perdem a noção e bebem muito, o trânsito fica extremamente perigoso. Então eu começo a evitar também, principalmente pegar pista, que é uma coisa que a gente precisa fazer para tirar. Pista pequena, normalmente aquelas pistas menores, né, que estão perto de sítio, de rancho, onde as pessoas vão também e bebem demais. Então eu também evito bastante, porque aumenta muito o risco da estrada, aumenta muito os riscos em geral. Charles, você tem coisa para fazer, né? Depende de onde o atirador está. Eu penso assim, eu acho que não dá para a gente generalizar. Por exemplo, a cidade que eu moro, nessa época de carnaval, aqui na cidade, é morto. Por quê? O clube de tiro fica por um lado. Para o outro lado, para o lado inverso, tem uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, que tem um carnaval fechado, que eles chamam de Bloco do Urso, que é um dos maiores do Brasil. Eles fazem chama Cidade do Urso, eles pegaram lá uma fazenda e fecharam lá como se fosse um Lollapalooza, um festival. Então, cara, tudo que é movimento da região vai para lá. Acabou o carnaval praticamente de rua, assim, na região aqui, porque vai todo mundo para trás da Cidade do Urso, tem show, é um festival que tem lá de carnaval. Então, por o lado de a cidade fica meio paradona. Tem aqui nos bairros, uns lugares que tem ali para quem não tá com grana para ir lá, tem lá nas pracinhas, algumas coisas pequenas, né? Mas para o caminho, por exemplo, que eu vou para o clube de tiro, é tranquilo. E o clube de tiro fica fora da cidade, num lugar que não vai incomodar ninguém e tal. Aí eu acho que, tipo assim, nessa situação, beleza. Você não vai passar por muvuca, a cidade não está muvucada, porque tem muita cidade, vamos ser sinceros, tem muita cidade no Brasil que nessa época está morta. Está morta. Agora, se você mora numa região, numa cidade, ou mesmo na região da tua cidade, tá muvuca de carnaval, bloco passando pela rua fora, tria elétrico e tal, evita. Então, é aquela história, eu penso que o atirador tem que ter o bom senso também. E mesmo que a cidade esteja tranquila, por exemplo, eu vou no clube hoje à tarde, eu vou levar uma arma de pressão só levo uma, sabe? De boa, e vou tranquilo. Então, você tem que ter bom senso para saber o que você vai fazer. Agora, no caso da Ivanilda, mora numa cidade turística, beira-mar, Cabo Frio, deve estar um bloco de carnaval só, a cidade inteira. Não rola você sair. Eu não sairia também. Não sairia. Se o clube de tiro ficasse, por exemplo, no caminho para essa cidade do Urso lá, cara, que é onde está a muvuca de carnaval, eu não iria, porque eu ia estar junto com os foliões indo ali, a chance de ter uma blitz, ter uma encheção de saco é maior. Então, é questão de bom senso. Dependendo, dá para você praticar. Dependendo, não. Rondon, traga um assunto à baila. Vou trazer dois, Charles. Dois. Se vocês quiserem falar dos dois, beleza. Se quiser falar só de um, beleza também. Pois bem, depois que voltou a permitir 635, muitas pessoas que estavam vendendo as suas armas 635 deixaram de lado. Tem um amigo nosso ali, se não me engano, ele é do oeste de Santa Catarina, que estava vendendo, acho que quase 10 armas. Eu falei com ele esses dias agora, ele vendeu parece que 3 ou 4 e desistiu de vender as outras por conta de ter liberado novamente o 635. O que vocês acham disso? E o segundo assunto é o seguinte, vocês sabem que eu sou muito conectado em relação à AliExpress, inclusive agora nessa virada de mês está tendo promoção, tá, pessoal? Não é uma promoção muito grande, muito boa, não, mas tem promoção. Então é hora de aproveitar quem quer adquirir alguma coisa. E exatamente sobre isso, sobre luneta.
Olha, as lunetas de valores mais altos, elas continuam sendo vendidas, vamos dizer assim, facilmente, livremente no AliExpress e enviadas para o Brasil. Lunetas com valores menores, igual a Schutter, a Luger, que é a mesma coisa, só muda o nome dela, essa daí, ela está disponível à venda no AliExpress, mas quando você vai comprar e coloca o endereço do Brasil, eles dizem, não posso entregar para o Brasil. Eu acredito que isso se deva aos problemas que nós temos aqui com a nossa Receita Federal, que acaba cobrando impostos altos e, por conta disso, tem os RMA, que é retorno de mercadoria. Então, por conta disso, eles acabam fechando, vamos dizer assim, esse canal de venda aqui para o Brasil. Então, as duas perguntas são: o que vocês acham em relação ao 635 ter voltado à liberação e muitas pessoas estão se aproveitando disso para tirar com 635, e o que vocês acham desse problema de não conseguimos comprar lunetas mais em conta lá do AliExpress por conta dos impostos aqui do Brasil. E já que você balançou a cabeça, Schutter, começa contigo aí. Beleza, vamos lá. São dois. Cara, bem interessante. Principalmente o segundo, eu achei bem legal, porque é um assunto que eu tenho até explicação. Tá? O que então, acontece? É contigo. O 635, né, a pessoa parou de vender, eu acho esperado, né? Você estava com uma arma que exigia toda uma burocracia, uma documentação pesada para poder ter. Muitos atiradores não atingiriam o desempenho necessário, inclusive era por isso que estava difícil de vender, porque nenhum atirador em sã consciência ia colocar uma arma de pressão como arma restrita no mapa. Isso aí é irreal, tá? Para você atingir o nível de um atirador nível 3 é absurdamente difícil e absurdamente caro, e quem atinge esse nível vai querer enfiar uma arma de fogo restrita no mapa e não uma arma de pressão. Enfim, então, por isso que elas tinham virado elefantes brancos, mas no momento em que se libera o 635 de volta, elas deixam de ser elefante branco e voltam ao hall de armas perfeitamente compráveis e tudo mais. Então, eu acho que é esperado, né? Esperado que haja essa acomodação. Falar, não, agora eu vou voltar a brincar com o meu brinquedinho, porque não vai dar mais toda aquela burocracia, aquele custo que ia ter, né? Ressaltando, pessoal, continue com cuidado com as Big Bore, porque não há muita chance delas voltarem, tá? Sendo bem sincero com vocês. Agora, sobre as lunetas, cara, por que as mais caras continuam bem? Eu acho que tem a ver com a consciência do consumidor. O brasileiro, cara, é um povo muito complicado, porque a maior parte não tem instrução, não sabe o que está fazendo, e hoje, cara, a parte de tributação está muito pesada. O governo simplesmente acabou, né? O amor custa caro, gente. Vocês têm que entender isso. O amor custa muito caro, né? E está custando caro nesse caso também. Hoje uma compra do AliExpress chega a 80%, 90% de tributação, se não mais, dependendo do item. Então, quando você vai comprar, é o dobro, cara. Você tem que fazer a conta com o dobro do valor que está aparecendo ali. Fácil, tá? E a maioria do pessoal ainda tem aquela visão antiquada de que vai comprar e vai chegar sem imposto. Hoje em dia é muito difícil, tá? Ou tem aquela visão de tentar enganar a autoridade fiscal, que é o que alguns vendedores de lunetas fazem. A autoridade fiscal vai tributar abaixo e vai dar tudo ok. Não, você corre, na verdade, tomar uma multa e tomar uns 150%. Entendeu? Então, a gente tem essa mentalidade do brasileiro que atrapalha. E principalmente porque o brasileiro é adepto da lei de Gerson. Ele não está preocupado se a culpa é dele ou do fornecedor. Ele vai jogar o custo para o fornecedor. E aí acaba prejudicando todo mundo. Aquele infeliz que compra uma luneta Schutter de R$300, a hora que ela bate e tributa aqui 600, entendeu? Vira 600, o cara vai abandonar. E muitas vezes dá perdimento para o fornecedor. E é por isso que o fornecedor pode mandar para o Brasil. Porque ele fala assim, o perfil do brasileiro é um perfil de, vamos botar entre aspas assim, picareta, de sacana, que joga o custo para o fornecedor. E aí o fornecedor fala assim, como o risco para mandar para lá, porque muita gente é sacana e picareta, eu não vou mais mandar. E por que acontece uma diferença nas lunetas mais caras? Porque a luneta mais cara, normalmente é comprada por um pessoal que tem um perfil um pouco mais, vamos assim, instruído, e essas pessoas já calculam o custo com o imposto. E aí acaba que o índice de retorno
ou de perdimento desses equipamentos é muito, infinitamente menor do que os equipamentos mais baratos, onde o pessoal vai assim, não vai que cola. Ah, ó, trezentinho, barata essa luneta, vou comprar. Chega aqui, vem trezentinho de imposto, o cara abandona. Entendeu? E pior, não é só que o cara abandona. Ele abandona e ainda entra contra o fornecedor por uma coisa que é responsabilidade dele. O Ali, atualmente, não é todo o processo que eles têm feito a devolução do dinheiro, viu? Para perdimento por imposto. Então, o Ali tem começado também a lutar contra isso e simplesmente o seguinte, cara, você recebeu aí, você não recolheu o imposto, você vai perder o dinheiro total. Isso talvez melhore um pouco, na minha percepção, a própria percepção dos fornecedores, que vão deixar de ter prejuízo com esses casos, entendeu? O prejuízo vai ficar com quem é de direito, que é o comprador, nesse caso, e aí talvez isso melhore também a disponibilidade dessas lunetas. Mas enquanto essa prática do Ali de não devolver o dinheiro de quem não recolheu imposto, não se tornar efetiva, né, porque o Ali ainda devolve em alguns casos, o fornecedor ficar com prejuízo, o fornecedor vai acabar realmente evitando mandar nesses casos para o Brasil, porque ele sabe que a chance dele perder dinheiro com essa história é muito grande. E ninguém quer perder dinheiro, né, nem os chineses. Entendeu? Então aí fica também uma dica para o brasileiro, gente. Você tem que comprar com responsabilidade, porque quando você não compra com responsabilidade, você prejudica todo mundo, não é só você. Você prejudica todo mundo. Concordo contigo, Schutter. E aí, Ivanildo, o que você diz sobre esses dois assuntos? Então, o 6,35, ainda quero experimentar, ainda quero atirar com ele, que não atirei, mas é isso mesmo, ainda bem que muitos não venderam, né? Aguardaram, tiveram paciência, por mais que alguns tentaram vender, até mesmo por necessidade, e não conseguiram. Então, assim, a gente fica feliz por ter liberado mais e espero, né, que futuramente não seja mais restrito. Eu ainda sou muito otimista com isso. Acredito que ainda chegaremos, ou seja, voltaremos ao que era antes. Então, assim, não ter vendido, ter guardado, e agora poder voltar a usar o equipamento, pô, sensacional, foi a melhor coisa que muitos fizeram. E com relação à compra, gente, é muito estranho, né? Igual eu até tinha comentado com o Charles, eu nem lembrava que eu tinha comprado. Foi uma compra minha de novembro, que chegou só agora em fevereiro e liberou. Aí fui taxada, R$ 98. Paguei, já tem um mês que eu paguei e não saiu de Curitiba ainda, tá lá. Não veio. É porque está tendo, tá havendo greve dos auditores. Então, em alguns lugares, assim, é uma greve meio, vamos dizer assim, branco, que eles não podem parar totalmente. Então, o que acontece? Em alguns centros, eles param de vez em quando. Até esses tempos agora estavam em Valinhos e eles têm um prazo, se não me engano, de 15 dias para verificar. Então, eles estavam retendo tudo para fazer uma verificação depois, entendeu? É tipo uma forma de pressionar para poder obter o que eles querem aí, é o tipo de greve que eles fazem. Então, provavelmente você pegou esse esquema. Eu tô com um punhado de coisinha que eu comprei do AliExpress parado em Valinhos por conta disso. Começou a liberar agora, depois de 15 dias. Você sabe o que eu acho lembro estranho? Que era malte. Olha só, era só malte. Era um malte que eu comprei, que tinha até uma corzinha diferente nele, porque eu queria um malte com uma cor diferente. E para mim, eu tinha perdido a compra. Pelo tempo, eu nem lembrava mais da compra. O meu filho buscou e falou, mãe, é aquele negócio que mandou eu comprar, que coloca no dedo dele, nem sabia o que era. Ah, então tá, não sei o que é. Então, ou seja, tá lá, tô com esperança de receber, né? Já paguei 98 de taxa, tudo. Então, gente, é o que a gente sempre fala, Rondon, mas o Charles alerta sempre que comentamos sobre uma compra, gente, se você vai comprar um item de 100, guarda mais 100. E pode, você vai comprar um de 300, guarda mais 300. Considere sempre 2 vezes mais. Você tem que considerar, infelizmente, a gente está falando, gente, me dói muito dizer isso, mas a gente está falando do Brasil, cara, que tudo é tão incerto, tudo é tão confuso, tudo é tão, assim, burocrático, por um lado, e tão cruel e tão sacana pelo outro, que não existe meio termo, sabe? Então, é triste. Infelizmente, é triste. Mas, cautela. Agora, no Brasil, a gente tem várias empresas aí que estão trazendo lunetas boas para poder estar usando. A gente tem opções de compra no Brasil. Então, nesse momento, não quer arriscar, não tem o valor em dobrar. Aqui no Brasil, ela está 600,
mas lá está 400, lembra que pode ser 2 vezes, vai para 800. Aí, compra 600 aqui, não arrisque. Se você não tiver os outros 400 para se garantir. Então, assim, é difícil? Bom, mas eu só tenho os 400. Cara, vê se consegue parcelar, espera um mês a mais. Tenta adquirir por aqui, por enquanto. Até mesmo porque para a gente poder dar aí uma força também para as nossas empresas que ainda não desistiram de importar coisas por tiro para a gente. Porque do jeito que anda, chega num ponto que chega até criar-se uma dúvida. Até quando vai valer a pena se a gente começar a comprar tanto fora assim? Então, é um meio termo. É difícil, Rondon. Essa parte aí de estar comprando e estar sendo taxado, coisa que não acontecia antes, é difícil para todo mundo, para todo mundo. E com relação ao 635, eu fiquei muito feliz. Não vejo a hora de eu ter a oportunidade de estar tirando com uma 635. Aí eu estou bem feliz. Que bom. Olha, Você queria comentar, Schuster? Não, Não, tranquilo. não. Então, beleza. Está contigo, Ivanildo, Charles. você não vai notar tanta diferença em relação ao 5,5. Vai. Charles, É muito parecido com o 5,5. A pancada é mais forte. Em termos de precisão é muito parecido e o chumbo é mais caro. Só isso. Charles, eu vou te dizer uma coisa em relação ao 635 com o 5,5. Se for uma arma dessas comuns, elas por elas, para não dizer pior. Agora, se for a Cascavel que você tem, ou se for uma Bighorn, aí a situação é diferente, aí é muito divertido. Mas é Mas mais vamos lá, potente. Charles. Ela não é mais precisa. Sim. Eu tinha a impressão que eu tinha a impressão que ela poderia ser mais precisa a longa distância. Não é tanto. Porque a diferença do 5,5 para o 6,35, gente, é muito pequena. É muito pequena. E ela dá uma pancada mais forte. Mas tipo assim, você vai tomar uma casquinha. Vai tomar uma casquinha no McDonald's, no Bob's e no Chiquinho. Não, é legal você. Eu só tô te falando. Eu só tô te falando que você não vai notar tanta diferença. Se Você colocar sabe, uma gente, que isso é uma cantada pro Charles levar uma 6,35 para me atirar, né? Que ele não leva. Se você pegar uma mesma arma, 5,5 e uma 6,35, mesmo a Bighorn, Rondon. Se você colocar as duas, não te falar qual é e você atirar, você vai achar que é praticamente. Você vai falar assim, parece que é a mesma arma, mesmo calibre, só que estão com regulagem um pouquinho diferente. Mas que eu senti assim mais divertido, atirando com esses dois modelos, eu senti. Mas eu não tenho. Eu acho legal, muita gente tinha comprado, quem comprou pode usar, eu tenho 6,35, eu tenho umas 3 carabinas 6,35, eu acho que é legal, eu esperava que o 6,35 fosse liberado, e os calibres maiores, esquece, vai ser restrito mesmo, e nem graças a Deus de liberar o 6,35. Agora, eu só me pergunto, para que você tem uma dúzia de carabina 6,35? Mas, enfim. Agora, em relação à luneta, gente, é daí para pior. Dólar aumentando, estão querendo cobrar até imposto de exportação agora. Vai ter imposto para quem vai exportar. Já. Então, gente, tem essas questões que o pessoal já levantou, de perda das empresas, insegurança. Daí eu falo também, levantem as mãos para o céu, porque hoje a gente pode comprar luneta no Brasil. Tem muita luneta boa vendida aqui, um pouco mais cara, sim, mas você pode parcelar, tem garantia. E tem lunetas legais. A gente, assim, para quem não tem luneta nenhuma, tem como comprar aqui lunetas boas, pagando um pouquinho mais caro. E outra coisa, para que alguém vai precisar de 12 lunetas também? Vamos ser sinceros, gente. O atirador médio brasileiro, ele precisa de 2 armas e uma luneta, vai. O atirador médio. Eu prefiro me abster disso. Não, vou falar, não é, vou falar um atirador médio. Vamos pegar o atirador médio brasileiro. O que o atirador médio brasileiro precisa? Uma Springer e uma PCP com luneta. É o suficiente para ele. O atirador médio. Eu penso assim. Mas vamos lá. Deixa eu soltar um assunto e a gente vai deixar o Leonardo por último. Eu vou ficar por último. Eu tenho um assunto bom. Você tem um assunto bom, Leonardo? Então, vai para você ver. Vai ser legal você colocar. Vamos lá. A gente tem no meio do tiro
dois tipos de tiro. A gente tem um tiro mais formal, que é o tiro em alvos de competição, em agrupamentos, que é um tiro, vamos dizer assim, que tem regras. Então, quando você vai atirar, mesmo que você não esteja num campeonato, você está em casa, mas você fala, vou atirar em papel a 10 metros. Você vai seguir um mínimo de regras para atirar em papel a 10 metros. Você não atira em papel a 10 metros aleatoriamente. Você vai procurar usar um alvo, nem que seja uma reprodução do alvo oficial, você vai ter algum conjunto mínimo de regras que você vai usar. Vou fazer um agrupamento. Você vai ter uma distância, você vai ter um conjunto mínimo de regras. Eu chamo que isso é um tiro mais formal. Por quê? Porque você tem regras a serem seguidas. E você tem o tiro informal, que é o plinking. Você não tem regra no plinking. Então você coloca lá, beleza, eu vou atirar nessa lata a 50 metros. Você não tem regra. A única regra que você tem é a distância, 50 metros. Qual regra que você vai usar? Nenhuma. Eu vou atirar nessa lata. Onde acertar, do jeito que eu acertar, está valendo. Então é um tiro informal, porque ele não tem regra nenhuma. Daí, eu estou organizando um torneio, um desafio de tiro, que vai acontecer próximo final de semana. E esse desafio de tiro tem uma prova que é formal, que é um alvo formal, e tem uma outra prova que é mais puxada para o informal, apesar de ter regras, que são variações da prova do GIS. E eu vi gente comentando assim, pô, eu não sei se vale a pena ir, porque, pô, é plinking. São duas provas, uma com carabina Springer em pé sem apoio, giz a 15 metros, bastõezinhos de giz, de escrever no quadro negro, e uma prova de PCP com luneta com giz a 50 metros. Aí eu pergunto, Leonardo, vou começar pelo Leonardo, você que é o cara aí do tiro formal. Aí o cara chega, tá vendo, Leonardo? Você vai concordar comigo, não tem sentido fazer uma prova que você fica tirando em giz. Que bobagem, gente. Tem que fazer um WRABF, tem que fazer uma prova olímpica. O que você diria? Vamos lá, Charles. A primeira coisa que eu queria dizer é que o tiro informal tem regras, que são as regras de segurança que nós devemos seguir. Todos, independente de ser tiro formal ou informal. Né? Agora, o que eu acredito também? Não é o plinking, né? Você tem o tiro informal de plinking, você tem o tiro informal em alvo de papel. Tudo que não está sujeito a um conjunto de regras desportivas de desempenho, né, que são limites que você tem que ter para o desempenho, tudo que você faz assim por sua conta e risco, né, ou para se divertir, são tiros informais. O tiro informal, em geral, é uma coisa. Sempre que eu jogo um conjunto de regras para fazer o campeonato, onde todo mundo tem que seguir um padrão uniforme para fazer comparação, porque a ideia do campeonato é permitir a comparação entre os atletas, tá? Quando eu tenho regras que permitam a comparação, que é o que eu disse, né? O informal tem as regras de segurança, mas ele não tem regras de comparação. O campeonato tem regras de comparação, que vão botar todo mundo no mesmo balaio para a gente poder comparar o desempenho. Não quer dizer que é plinking que você não possa ter regras de comparação que vão transformar aquilo num campeonato. Vou dar um exemplo. O tiro rápido de 25 metros na Olimpíada. Não é um alvo onde eu estou procurando alvos de 10 pontos, fazendo 10, 9, 8, como a gente usa, por exemplo, no WRBF, ou na carabina olímpica, ou na pistola olímpica 10 metros. Não, o tiro rápido 25 metros nas Olimpíadas é o número de alvos que eu acerto. Eu tenho lá meu alvinho com um tamanho específico, eu vou dar 5 tiros num tempo muito curto, se não me engano é 5 segundos, 5 tiros, e você tem que fazer 5 segundos, 5 tiros e abater o máximo de alvos que você conseguir. O próprio field target, silhueta metálica, é uma competição de altíssimo nível. O field target está entre as provas mais difíceis do tiro. Entendeu? Que tem mudança de ângulo, mudança de... tem uma série de variáveis, entendeu? Eu nem me arrisco no field target, porque eu acho que é uma prova muito complexa. Tá? E é uma prova que é silhueta metálica. Desafio de giz. Se eu tiver uma regra que uniformize a competição, eu tenho o desafio de giz precisando ser, assim... A Ivanilda
a Ivanilda foi lá e atrapalhou toda a conversa, você viu, né? Ela levanta falando. E ela não muta o microfone. Não muta o microfone, né? Uma beleza, Ivanilda. Mas, enfim, a questão toda é que não importa no que você está atirando, a coisa se transforma num campeonato no momento em que você tem regras que uniformizam os procedimentos de todos os atiradores e permitem a comparação de desempenho. Então, uma prova de giz onde eu tenho 10 giz, 10 tiros, eu vou contar quem acertou mais giz, tem uma regra específica, a carabina tem certas características, o atirador tem que respeitar certa distância, ou seja, definir parâmetros de comparação se transforma num campeonato. Como acontece no tiro rápido na Olimpíada. 5 segundos para 5 alvos com essa característica. Não é que acerta mais no centro, é que não consegue acertar mais alvos nesse tempo. E isso transforma aquela disputa, né, aquela brincadeira, vamos dizer assim, num campeonato, porque você tem parâmetros que permitem a comparação de desempenho entre os atiradores. Então, Charles, eu não acho que o que vai acontecer, por exemplo, no próximo final de semana, seja um plinking de brincadeira, porque você criou regras, existem definições de regulamento que vão permitir a comparação de desempenho entre os atiradores. Independente da natureza do alvo, é uma competição, é um campeonato. Tá? Então, tanto é que eu estou estudando para ir. Né? Estou aqui me desdobrando para tentar estar nesse campeonato, que inclusive eu acho que vai ser muito divertido. Rondon, por que tem gente que meio que desmerece isso? Passa uma impressão da pessoa estar desmerecendo, tipo assim, não, se o tiro é em alvo, se o tiro é mais em alvo, uma coisa mais formal, ele seria um tiro de, vamos dizer assim, mais sério, de um nível superior do que um tiro em giz, que tem uma proposta um pouco mais informal. Thales, olha, eu acho que isso daí é uma reação da aristocracia do tiro esportivo de pressão. É aquele meme onde aparece aqueles caras com as perucas compridas, toda branca, de nariz empinado. Então, esse tipo de pessoa que faz essa crítica aí, acha que só o tipo de tiro, né, a modalidade de tiro que ele pratica, vamos supor que é algo determinado por regras nacionais ou internacionais, é que é realmente uma prova. E eu já penso o contrário. Olha, por exemplo, essa situação do atirar no giz. É um dos alvos mais utilizado pelos atiradores. É o tiro em giz. Porque é igual foi falado mesmo ontem na live, é algo divertido, algo barato, algo acessível. E eu vou ser sincero, quando era pequeno, eu estudava em escola municipal e estadual, sempre sobrava giz e o pessoal jogava fora. E naquela época ela pegava os giz para eu escrever em casa. O que eu quero dizer é o seguinte: até quem não tem condição, que não é o caso do tiro de pressão, até quem não tem condição teria essa possibilidade de ter acesso a giz para poder atirar. Então, eu acho que é uma modalidade que não é federada, não tem as regras extremamente rígidas, mas é uma modalidade muito divertida, muito inclusiva. E essas pessoas que você relatou aí, Charles, para mim são os aristocratas do tiro de pressão. Então, é melhor não dar muito moral para eles, seguir, participar dessas provas e ser feliz. Como o nosso amigo Saavedra diz, né? Cala a boca e vai atirar. E você, Ivanildo, o que você acha disso? Primeiro eu vou pedir desculpa, tá? Gente, eu estou em horário de trabalho, é carnaval, meus funcionários para lá e para cá, meu gerente me ligando, porque está em 3 caminhões descarregando, por isso eu saí aqui rapidinho. Aí era para me pedir ajuda para os funcionários da minha cozinha ajudar lá fora. Então, desculpa, Léo. Desculpa, Charles. Eu só precisei garantir uma tela cinza, Ivanildo. Não, é sério, desculpa. Então, gente, olha, toda vez que a gente parte um grupo de pessoas para poder ir fazer um desafio, seja ele somente ali como amigos, como nós fizemos um domingo, que era tirar todas as tampinhas, perdemos um tempo colocando tampinha de refrigerante no muro a 50 metros, para cada um dar um tiro e ver quem que derrubava.
Então, assim, toda vez que você junta um grupo de amigos, seja para poder ir num sítio ou qualquer lugar, você está o quê? Se desafiando. E esse torneio que vai acontecer vai ser um torneio diferente. Você vai estar aqui, por exemplo, para mim, que nunca tirei um giz, é uma coisa diferente, que você vai estar se desafiando, vai ter umas regras a ser seguidas ali. Houve uma mudançazinha ali, porque seria um deles, né, 50 metros seria atirar deitado em posição sniper. Aí houve para facilitar para as pessoas que têm essa dificuldade. Então, existem as regras, existe o limite de tempo, tem o limite de alvos. Então, tudo isso torna-se algo para poder ser treinado mesmo. Por quê? Não vai acontecer uma única vez, né, Charles? Vai acontecer ao longo do ano o mesmo desafio. Então, ele ao longo do ano você vai estar atirando, você vai estar fazendo, você vai estar praticando aquele tipo de modalidade. Ah, mas é Plink, não tem nada a ver com uma competição. Cara, Plink é a coisa mais gostosa que tem para você fazer. Estou treinando papel 10 metros, quando eu estava na outra casa, a 15 metros, tinha lá um Plink que o Charles me deu de presente, uma molinha com giz que ele ficava balançando. Aí eu treinava no meu tempo de descanso para poder voltar a treinar, era nele que eu estava tirando com uma outra carabina. Então, cara, você precisa de muita concentração para poder conseguir acertar um giz a uma distância de 15, 18 metros. 50 metros, você tá com o PCB, cara, vai tirar um bastãozinho da largurazinha de um dedo a 50 metros. Requer concentração, requer disciplina, requer que você esteja ali focado. Você não pode estar brincando, não é. E outra, é uma disputa. Vai ter um ganhador. E todo mundo quer, por mais que seja uma coisa, todo mundo quer ganhar. Vai ter um ganhador. Vai ter alguém que vai sair dali, que vai sair com uma medalhazinha no peito e vai embora. Falei, cara, olha só, eu consegui vencer um desafio de algo muito diferente. Seja no 18 metros, seja nos 50 metros. Então, assim, tudo que você reúne um grupo de amigos e vai fazer algo, você não está indo só por atirar. Você está indo para poder ver o quanto você melhorou. A cada reunião de amigos, você vê se você evoluiu, o quanto mais você vai conseguir, entre aspas, né, acertar aquele plink, destruir aquele giz, furar aquele barril, acertar a garrafinha de refrigerante com corante dentro da distância, 50, 100 metros. Então, isso tudo tem que ser muito respeitado. Ai, não sei se vale a pena eu ir. Tudo vale a pena se você tiver condição de ir. O que não vale a pena é você deixar de ir. Eu costumo falo isso muito com meus filhos, são todos adultos. Tudo que você for fazer, não se arrependa de ter feito. O pior arrependimento é de você não fazer, de você ficar pensando, e se? Esse torneio mesmo, até ontem, estava correndo risco de eu não ir por causa do trabalho, porque o trabalho hoje é minha prioridade, eu moro sozinha, eu pago minhas contas sozinhas, eu pago aluguel, eu tenho cachorro, então, ou seja, o trabalho, ele é minha prioridade. Mas como eu tenho empresas apoiadoras, inclusive os outros 500 é um dos meus apoiadores, os outros 500 falou, não, tu tem que ir, porque você é outros 500 lá no tiro de pressão. Você, não sei se minha camisa vai chegar a tempo, que vai estar outros 500 atiradoras desportivas. Estou torcendo para chegar a tempo, vai ser a primeira vez que eu vou usar essa camisa. Então, assim, você vai trabalhar até a sexta-feira, deixa o evento que os nossos chefes, que são os meus chefes superiores, vão finalizar e fazer para você, e você vai. Então, ou seja, olha isso, eu vou. Gente, sabe quantas horas? 18 horas, mas eu vou. E posso Você tem que fazer um fazer, comentário? você tem que ir. Vanilda, Deve. é o seguinte, eu até quero ressaltar isso aqui, se outras empresas estiverem ouvindo a gente, eu quero parabenizar muito o Outros 500 pela postura e entender o caráter esportivo do tiro e financiar uma atleta que está começando no tiro. Eu acho que a gente precisa de mais posições dessa. Isso vale para todos os esportes, mas eu acho ainda mais louvável para o tiro, porque é um esporte que foi deixado de escanteio durante muitos anos. Então, assim, ressalto aqui
E deixo aqui um grande elogio ao Outros 500 pela postura que tem em financiar uma atleta iniciante no tiro. De verdade, estão de parabéns. Ô, Léo, engraçado, só para finalizar, tá, Charles? Eu cheguei do último torneio, né? Vim com a medalha de terceiro lugar no papel 10 metros, nono lugar no WRBF e, se eu não estou me enganado, 2 sexto lugar. Depois eu até conferi. E eu conversei com os meus gerentes, com os dois, né? Olha, tá, falei minha colocação. Aí eu falei, cara, o objetivo é eu ficar entre os 10 primeiros, é o meu objetivo pessoal. Aí os meninos falaram, não, se você pegou sexto, o objetivo agora é conseguir o quinto lugar. Pensa assim, não falo o primeiro não, mas o quinto. Aí eu falei, tá, vamos com o objetivo do quinto lugar. Aí o outro virou e falou assim, que quinto lugar que nada, cara, tu é mulher, pega o primeiro, vai no primeiro. Eu falei, pô, aí você tá forçando muita barra, é muita coisa. Mas o apoio é muito bom, gente. E outra, vão no torneio, além de se divertir muito, é algo diferente que a gente não tem feito, não tem visto sendo divulgado. Não, a gente não vê, por enquanto, nem outros torneios fazendo dessa forma. Vai divertir muito, vai ser muito bom. Vamos lá. E o seu assunto, Leonardo? Bom, falando que a gente está conversando sobre carnaval, né? Tem sempre uma coisa que me preocupa muito em época de festas, Ano Novo, Carnaval, e que eu acho que sempre merece discussão nesses períodos e que a gente sempre esteja reforçando bastante nesses períodos, né? Então, tem a questão do álcool, em alguns casos até de coisas mais pesadas que são utilizadas nesses períodos. Tem a questão de muvuca familiar, né? Aquele monte de pessoas juntas. E tem uma coisa até que muitas vezes as pessoas não consideram, que é o próprio cansaço, né? Você faz um ciclo de festas seguidos, mesmo que você não esteja alcoolizado, mas o próprio cansaço gera perda de capacidade, assim, de concentração, de capacidade de atenção e tudo mais. E aí, o tiro desses períodos se torna uma atividade que pode ficar perigosa, dependendo de como ele é desenvolvido. E aí, o que eu queria saber de vocês? O que vocês acham a esse respeito, né? E o que vocês recomendam de práticas no sentido da segurança, até das famílias que vão estar praticando tiro em casa, no sítio, na chácara, dentro de um contexto onde normalmente cansaço, álcool, até mesmo drogas, aglomeração de pessoas, muita gente junta, nesse contexto que normalmente é uma receita muito ruim para o tiro. O que vocês recomendam? O que vocês pensam sobre isso? Eu quero começar com Rondon. Vamos lá. A primeira situação é que eu não iria atirar nessa época, mas vamos levar em consideração que eu fui atirar, que eu acho que é a situação que você relatou. Se eu fui atirar nessa época, seja onde for... Só um ponto. Não necessariamente você foi atirar, mas as pessoas podem estar atirando do seu lado, começarem a atirar. Tá? Ok. Então tá, vamos levar em consideração esse ponto então. As pessoas começaram a atirar do meu lado. Normalmente, a pessoa que vai atirar, ela tem a concentração toda dela no tiro. Eu não estarei atirando, mas eu vou estar ali do lado, então eu vou cuidar em volta dessa pessoa, cuidar para que as outras pessoas não se exagerem. Uma pessoa que está com um grau alcoólico mais alto ali, eu vou cuidar que essa pessoa fique longe, que ela não fique ali na situação. Porque, olha, é daqui para ali, é um piscar de olhos, essa pessoa pode se colocar na frente da arma da outra pessoa que está atirando. Então, como eu citei agora há pouco, é uma bomba relógio. Criança, olha, se tem um grande problema em atirar é criança, e normalmente, no carnaval, as crianças estão próximas ali aos familiares delas, e tem uma pessoa que está atirando. Criança não tem noção nenhuma do que é o perigo. Ela pode se colocar na linha de tiro, na frente da arma também, instantaneamente. Criança é mais rápida ainda do que um adulto alcoolizado para se colocar ali. Então,
eu vou ficar cuidando do perímetro em volta dessa pessoa que está atirando para que as outras pessoas naquela situação ali não se coloquem na frente na linha de tiro. E, se possível, eu tiro as pessoas dali. Eu deixo só o atirador lá. Então, eu procuro ter o máximo de cuidado possível, porque a gente sabe, um acidente pode ser algo terrível, pode ser algo que acaba em tragédia. Então, nós temos que cuidar 101% de toda a situação ali. Mas, de qualquer forma, eu tentaria também com que essa pessoa parasse de atirar se tivesse uma aglomeração muito grande ali em volta. É isso daí, Xuca. Ivanilda. Dá uma pausa de um segundinho, só para eu pegar uma chave na minha bolsa aqui rapidinho. Vai lá. Não mutou. Você Não, percebeu, né? Mas Você seguinte, percebeu. deixa eu mutar ela. Passa pro próximo aí, Leonardo. Você é o próximo. Então, Charles, você. Então, gente, é tela cinza, não adianta. Mas vamos lá. Eu penso que é aquela velha regra que eu acho que assim, ela é pequenininha, mas diz tudo. Quando estiver manuseando armas de pressão, haja como se estivesse manuseando armas de fogo. Se você tomar esse cuidado, tiver esse pensamento, você vai tomar todo cuidado. Porque as pessoas elas sabem o que uma arma de fogo pode causar. Então, elas costumam ser mais cuidadosas quando lidam com arma de fogo. Mas tem uma falsa noção de que a arma de pressão não tem tanto risco. E tem. Então, é aquela história. Haja como se aquela arma de pressão fosse uma arma de fogo de calibre alto. Então, fazendo isso, você vai ter o bom senso e ainda entra de ré. Pois é. Muita tela cinza. Lógico que você não deixou isso no ar, né? Você pausou. Pronto, voltei. Não. O seu vídeo, não. Não. Continue, Charles. Você ainda entra dando ré ainda. Mas então, gente, então é isso. Haja como se fosse uma arma de fogo. Quando tem arma de fogo, você não deixa a criança perto. Quando tem arma de fogo, você toma cuidado com quem está próximo. Quando é arma de fogo, você toma cuidado com você mesmo. Então, haja como se fosse uma arma de fogo. Ponto. Isso aí. Ivanilda. Ela não lembra mais. Você lembra ela? Eu lembro. Não, vocês deram sequência, então. Demos álcool. Demos sequência. Álcool, cansaço, então, pessoas com vulco. O que acontece? A gente sempre falou muito sobre segurança, né? Nós já fizemos vários chumbocast falando que você tem que seguir um padrão de segurança, o mínimo. O mínimo, quando você está atirando, é saber lidar com a segurança. Eu acho que quem quer iniciar no tiro, a primeira coisa que ele tem que aprender não é saber pegar uma carabina de pressão. A primeira coisa que ele tem que aprender não é saber quantos metros eu vou atirar. Não é qual chumbo eu vou comprar. A primeira coisa deveria ser uma regra. Você quer iniciar no tiro? Tá, vamos lá. Você tem que saber de segurança do tiro. A segurança é o que vai fazer você continuar no tiro ou não. O incidente acaba com o tiro, seja no clube, seja na família, seja num grupo de amigos. E é assim, você pode beber e dirigir? Você não pode. Se você vai beber, um dos amigos não vão beber, porque alguém tem que conduzir o veículo. Se você, então, assim, no tiro é o mínimo. Se você está atirando, você não está bebendo. Se você, sem beber, muitas vezes erra o alvo, acerta, sei lá, acaba atirando no alvo do lado, que se a gente vê de vez em quando acontecendo, com o teu alvo daqui, você acaba atirando no alvo do lado, que é quase 1 metro. Imagina se você bebeu. E quando você bebe, você fica mais agitado, você fica mais elétrico, você perde a noção do que fazer. Tanto é que todas as brigas, seja familiar, seja em um grupo de amigos, é quando você bebe.
E como que você vai estar manuseando uma carabina que seja 4,5, seja CO2, seja 5,5, quem dirá de fogo se você ingerir o álcool? Então, isso faz parte, no meu ponto de vista, de uma regra de segurança. Aí você tem que pensar que existem crianças no espaço, que existem animais no espaço, seja cachorro, gato, passarinho, tartaruga, coelho, igual tem lá no Mané, tem os coelhinhos soltos. Então, ou seja, você tem que pensar que se você está fazendo um esporte, e esse esporte requer atenção, esse esporte requer concentração, e é um esporte que pode ferir alguém, você tem que ter muita consciência do que você está indo fazer no esporte. Você tem que ter muita consciência de que você está no tiro esportivo, que o que você fizer ali, desculpa o palavreado, a merda que você causar vai afetar, não é só você. Vai afetar você e sua família. Ah, vai afetar só você e sua família? Não. Vai afetar todo mundo do tiro de pressão. Houve um episódio no Rio de Janeiro de um infeliz que atirou numa quadra e acertou uma criança. Gente, afetou muito o tiro de pressão no geral. Então você tem que tomar consciência que tudo que você faz não é com você. Tudo que você faz vai influenciar, vai atingir todo mundo que pratica aquele esporte. Se você não tem uma conduta de regras, você está preparado para poder praticar o esporte. Ciclismo. Se você sai sem capacete, sem luva, à noite, sem as suas lanternas dianteira e traseira, se o capacete estiver sem a luzinha, está burlando uma regra do pedal. Se você vai nadar, se você está sem o óculos, você está burlando, cara. Não é para ser feito assim. Então, tudo tem a regra. Se você vai dirigir um carro e você não botou o cinto de segurança, está burlando uma regra. Então, é algo que você tem que entender. Tudo que a gente vai fazer na vida, na sua casa tem regras, seus filhos têm regras. O tiro, ele tem regras a ser seguidas. Então, é um assunto que a gente sempre fala e eu acho que sempre deveríamos estar falando. A cada X gravações, a gente deveria voltar sobre a importância de seguir regras de segurança. Você está no clube, você está atirando fora das baias, você está atirando em paralelo, ou você tem que pensar que você está no local em que você tem que respeitar as regras do local. Não é simplesmente, pode passar que não vai te acertar, isso não existe. Não é, pode ir, de onde eu estou atirando não vai ir para o lado de lá, isso não existe. O mosquito pode te picar e você sem querer disparar e acertar o colega e se arrepender pelo resto da vida, fechar o clube, fechar. Então, gente, infelizmente, é chato, mas tem uma coisa que tem que ser seguida, são regras. Regras têm que ser seguidas. É assim que você consegue seguir na vida, quando você determina, age perante ao certo. Esse é o meu ponto de vista. Satisfeito, senhor Leonardo? Sim, senhor. Eu acho que ficou bem legal, né? O pessoal respondeu bem. Sim. Então, gente, esse foi o episódio de hoje do Chumocast. Dúvidas, comentários, deixe embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Isso aí. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.